Ó, você por aqui? Que surpresa! Será que você ainda sabe que eu sou o dono desse canal? Pois é, estou desaparecido desde uns tempos, mas voltei. Eu sou o mesmo cara que fazia vídeos há mais de 2 anos atrás. Caso você não me conheça, vale a pena assistir os vídeos que estão todos horríveis. Mas deu uma amadurecida, deu uma crescida nesse tempo. Cresci um bigode fake aqui e hoje iremos falar sobre uma parada muito legal que vocês já estão vendo aqui, provavelmente vocês conhecem, provavelmente você clicou nesse vídeo porque você quer saber mais sobre esse programa maravilhoso. Mas antes disso, eu voltei com esse canal aqui, definitivamente, e vou produzir vídeos desse tipo aqui, do tipo empresarial, trazendo dicas, estratégias, como começar um negócio, vocabulário sobre Shark Tank, análises de empresas e etc. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like aqui embaixo e se inscreve nesse canal, porque pelo amor de Deus, agora eu voltei de verdade. E quando eu fazia vídeo, a galera não se inscrevia, pô, e agora eu vou voltar quebrando tudo se você não se inscrever nessa parada. Então o bagulho é esse. Mas, recentemente, eu me peguei assistindo muito Shark Tank de novo, porque eu tive uma épocazinha de assistir Shark Tank ali no começo da pandemia, por aí já tinha umas 5 temporadas, 4 temporadas, não sei. Me peguei assistindo novamente Shark Tank e ele está em alta de novo por 2 motivos. O primeiro deles é o lançamento da 6ª temporada, que veio aí quentíssima para abalar corações. De todas que eu assisti, é a melhor temporada de todas, em termos de interação entre os Sharks, em termos de empresas, ideias inovadoras e negócios que tem ali aquela briga que todo mundo quer investir e ninguém não pode investir todo mundo junto, então é muito legal. E o segundo motivo foi porque o nosso amigo Casimiro... E aí não tem como a gente investir um negócio que tem um control transfers, porque é uma questão muito de cable checkers, né? E aí você tá fora do... Eu não tô entendendo nada, pô. Mas tá assim, ó. Caralho, tá. Provavelmente você conhece ele. Ele começou a reagir sobre os vídeos de Shark Tank. E como ele é um cara que tá em alta no momento, né? Trouxe uma visualização também para o programa. E, no geral, as pessoas que vieram para o Shark Tank por causa do Casimiro não tem muito conhecimento empresarial. Geralmente, não sei qual é a faixa etária exata do público dele, mas eu sei que são jovens. A maioria deles não está muito envolvida ali no mundo empresarial, no seu dia a dia. Portanto, é muito comum as pessoas não saberem dos termos utilizados, não saberem de alguma gíria empresarial, não saberem de algum problema específico que foi apontado. Que são vendidas no meio do caminho ou se tornam unicórnios. Se torna unicórnio. Que porra é? As startups que são vendidas no meio do caminho ou se tornam unicórnios, eu certamente ia fazer uma proposta. Então, por isso ainda eu não vou ser tua investidora, então tô fora. Por isso, pô. Foi no unicórnio, foi no bullseye da caneca, do teco-teco, do Beetlejuice, do Hackers. E aí... Então eu resolvi fazer esse glossário para explicar palavra por palavra. Não vai dar para abordar tudo em um vídeo, mas aqui agora serão as mais importantes que você verá. E quando você ver essa palavra no Shark Tank, você não vai ter mais dúvida nenhuma do que é aquilo e qual é a aplicação dela. A primeira delas, que eu trago aqui para você, sem enrolação inclusive, a primeira delas é valuation. Meu Deus. Explica um pouquinho sobre o negócio de vocês e o faturamento dessa fábrica hoje, já que vocês vieram com um número bem importante a nível de valuation do negócio. Você com certeza, se assiste esse show, já viu essa palavra sendo dita várias vezes. Eu acho que pelo menos uma vez por episódio aí a galera fala de valuation, porque eles precisam saber o valuation da empresa. E quando o cara se apresenta, quando o cara fala quanto ele quer por qual porcentagem da empresa, ele já está implicitamente dizendo ali o valuation dele. Por quê? E isso é uma coisa que eu acho que muita gente não pega. Geralmente, não é nem que os Sharks têm essa informação, tipo de quanto vale aquela empresa, qual é o valuation daquela empresa. Mas quando o cara apresenta um investimento, ele fala, eu quero pedir hoje 1 milhão por 10% da minha empresa. Você consegue calcular o valuation da empresa por isso. Por quê? Se 10% da empresa vale 1 milhão, 100% da empresa vale 10 milhões. Então o valuation daquela empresa é de 10 milhões de reais. Às vezes, as pessoas fazem o valuation de uma maneira muito errada, muito equivocada. E por isso que gera tanto... Por isso que esse termo, a maioria das pessoas sabe o que ele significa, mas gera muita confusão lá dentro. Por quê? O valuation,
ele é uma estimativa futura. Ou seja, o que ele é na sua essência? Ele é o valor da empresa. Ele é simples, se for definir o valuation como uma definição só, ele é o valor da empresa, simples ali, valor da empresa, e ele determina também o preço das ações. Ou seja, uma empresa precisa ter um valuation bem definido para entrar na bolsa de valores, por exemplo, porque ela precisa ter definido o preço de ações dela. E o preço das ações vai ser definido pelo valor da empresa total. Se 100% da empresa vale X, o valor de cada ação, que representa 0,0000% da empresa, vai valer Y. Então vai valer, sei lá, R$2, vai valer R$4, vai valer R$100, a depender do valuation da empresa total e de quanto cada ação representa naquela porcentagem da empresa. Dito isso, existem várias formas de calcular o valuation e é por isso que gera tanta controvérsia e tanta discussão esse tema dentro do programa. Geralmente as pessoas veem, tá ficando cada vez mais incomum isso, né, porque elas estão sendo bem instruídas ali nas etapas pré-programa, mas geralmente as pessoas vêm com um valuation exacerbado, com um valuation muito acima do valor real que aquela empresa vale. Por quê? Porque ela pega uma estimativa, ela pega uma base de cálculo que não é real, ou ela faz suposições ali que podem ou não acontecer. Ou seja, é porque a gente vai fazer um investimento, a gente tem uma rodada de investimento agora, vai entrar X pontos da empresa e a gente vai crescer nosso faturamento em X, por isso que nosso valuation é Y. Só que ele fez o valuation em cima de estimativas muito vagas sobre a empresa. Então pode ou não acontecer e possivelmente o valuation daquela empresa não vai ser esse que a pessoa está pensando. Mas existem várias formas de calcular ele. A mais comum delas é o fluxo de caixa descontado, FCD. O que é o fluxo de caixa descontado? Ele pega o fluxo de caixa da sua empresa e você traz de 5 a 10 anos para o valor presente. Ou seja, você utiliza o lucro decrescente, porque o fluxo de caixa tende a decrescer com os anos. Você utiliza esse lucro decrescente combinado com uma taxa que vai corrigir com o passar dos anos o seu fluxo de caixa. Então, você vai ter aquele valor de 10 anos do seu fluxo de caixa trazidos a valor presente e esse vai ser o valuation da sua empresa. Fora isso, existem várias outras formas de calcular que estão aparecendo aí na tela e algumas não são indicadas para empresas em determinadas fases. E aí, quando a empresa faz um valuation baseado num método X que não é aplicável àquela fase que aquela empresa está passando, provavelmente aquele valuation vai ficar errado e ele vai ter problema lá com os sharks. Mas esse é o significado e você nunca mais vai ficar perdido nele. 2. Hoje o nosso ticket médio é de R$150 e o curso que a gente mais vende são cerca de 450 vendas por mês. Ticket médio. O ticket médio ele é muito fácil, porque o nome já é autoexplicativo. Mas por que eu botei ele aqui nessa lista, sendo que o nome é autoexplicativo? Porque o ticket médio, ele já nos começa a dar um dado muito importante, que é a margem de lucro dessa empresa. Por quê? Com o ticket médio mais o custo que ela tem para produção ou o custo que ela tem para funcionamento, você vai ter ali mais ou menos a margem que essa empresa costuma trabalhar, a margem de lucro que ela costuma trabalhar. Não vai ter exatamente por quê? Porque você só consegue saber exatamente a margem de lucro se você tiver o EBITDA, que é o lucro depois dos juros, impostos, amortização e depreciação. Então, ele é o lucro antes de todas essas coisas serem descontadas. E a gente chama de lucro bruto. Mas o ticket médio ele nos dá mais ou menos a base que essa empresa costuma trabalhar. Ou seja, se eu tenho um custo de R$30 e eu tenho um ticket médio de 200, mais ou menos a margem que eu costumo trabalhar é de R$170, porque eu pago 30 para o meu custo de produção e sobram 170. Esse 170 ainda tem aí para ser descontado, ainda tem juros, impostos, depreciação, amortizações, custo variável da empresa e todas essas coisas. Mas esse 170 é mais ou menos o que sobra aí e só falta calcular o lucro líquido, a margem líquida da empresa, ou seja, é o lucro depois de todos esses valores serem descontados, que aí vai ser a margem de lucro de fato dessa empresa. Nossa terceira palavra. Você tem um funcionário que faz 600 latas por dia, você tá com markup Ele recebe R$500 mil. de 300% em cima do produto, você não tá com dinheiro no caixa? Não, mas Não, o markup eu dele posso é falar, bizarro, posso falar a né? margem de lucro aqui para vocês, já que Não, você trouxe já à tona falou esse sua margem de assunto. lucro. Markup. Markup você também já ouviu falar muitas vezes aí. E o que é o markup? Muita gente não entende muito bem, mas é a diferença percentual entre o preço de venda e o custo do produto. E muita gente fica na dúvida também de qual é a diferença do markup e a margem de lucro. E eu vou te explicar exatamente agora. Se você tem um produto que custa R$125
e ele é vendido a R$100, você vai fazer o cálculo da diferença entre esses dois e quanto isso representa do custo. Ou seja, qual é a diferença de 125 e R$100? R$25. R$25 representa quantos por cento de R$100? 25%. Então 25% é o seu markup. É geralmente ali o que vai sobrar depois de você ter pagado tudo relativo ao seu produto, e é o que vai sobrar. Esse markup é importante para a gente saber quanto mais ou menos de margem aquela empresa está operando. E qual é a diferença da margem de lucro? A margem de lucro, se ela for uma margem de lucro líquida, ela já vai ser calculada depois de todos os impostos, impostos, juros, depreciação, amortização e etc. Então você vai ter ali uma margem só do que sobra mesmo. Então o markup ainda vai passar por alguns custos que a empresa tem, enquanto a margem de lucro líquida já é um valor que não vai ser mais descontado nada. Essa é a diferença entre os dois, e o markup é o percentual. Então geralmente quando as pessoas perguntam lá qual é o markup da sua empresa, o cara fala 25%, 30%, é uma margem legal. Se o cara lança um 10%, aí já não é uma empresa muito viável, porque ela está atuando com um markup muito baixo. Então ela não vai ter quase nada ali para ser reinvestido de volta na empresa, ela não está lucrando quase nada. 4. B2B. Então vamos lá. Já que você é uma baita empreendedora, nos conte seus números. Então, você já fatura? Como que tá isso? No ano passado, a gente conseguiu faturar com o nosso primeiro cliente, né? Tanto no B2C, a gente faturou R$90 mil. E no B2B, a gente conseguiu faturar em torno de R$3 mil. B2B, muito simples. B2B, na tradução literal, significa business to business. Traduzindo literalmente, negócios para negócios, empresas para empresas. São empresas que vendem para outras empresas. Quando alguém pergunta lá, por exemplo, qual é a sua margem do B2B? Ou seja, qual é a sua margem vendendo para outras empresas? Ele está perguntando para uma empresa. Então já é o B2B, significa que eu estou vendendo para outra empresa. Se fosse B2C, que é o nosso quinto termo, inclusive, B2C, seria Business to Consumer, negócio para consumidor. Então é uma empresa que vende para pessoas físicas, não é uma empresa que vende para outras empresas. Geralmente é muito comum você ver empresas que vendem para o B2B e B2C. Então lá tem as perguntas, qual é a sua margem do B2B? E sua margem do B2C? Ou seja, qual é a sua margem vendendo para empresas? E sua margem vendendo para o consumidor final, para a pessoa física? Quanto é? Então, geralmente tem negócios também que só são B2B, como nós aqui na Arte 8, nós somos B2B. E tem negócios que são só B2C também, como lojas que vendem produtos direto para o consumidor final. Cara, se ele meter um valor que eu acho justo. Você não sabe como eu tava torcendo aqui pra você me falar um EBITDA assim lindo, de lucro anual, entendeu? Assim, qualquer número, cara. Mas ele falou um EBITDA de 45%. Mas o nosso EBITDA é de cara, 45%. Mas tudo bem, mas onde está esse valor? Esse valor hoje não existe. EBITDA, por mais dessa sigla difícil, é muito fácil o conceito. São os lucros da empresa antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Então, é o lucro da empresa antes de ser descontado todas essas coisas. Chamamos ele geralmente de lucro bruto. Então, o EBITDA ele representa ali parte do lucro bruto da empresa, certo? Então, é basicamente isso. Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Não tem segredo. Nossa penúltima palavra de hoje, eu sei que vocês estão tristes porque queriam ver todas, é Aporte. Eu preciso testar a tua tecnologia, eu preciso testar 2 canais de aquisição para ver quais que vão ser os teus melhores CACs, né? Assim, considerando o modelo do Bullseyes, né? Mas a nossa proposta seria por 25%. CAC, custo de aquisição do cliente. A sigla está até em português, a maioria delas está em inglês, mas essa facilita. Custo de aquisição do cliente, ou seja, quanto você paga para ter um cliente hoje. E por que essa conta é feita? E algumas empresas costumam adquirir os clientes gratuitamente, como a gente na Arte 8, por exemplo, a gente tem vendedores que trabalham... Ficou preso na minha corrente, pronto. A gente tem vendedores que trabalham vendendo nossos produtos e não necessariamente a gente paga pela aquisição desse cliente. Mas é muito importante saber o CAC quando você, por exemplo, está fazendo uma campanha de marketing, uma campanha de tráfego pago, que você vai pagar ali para a plataforma cada vez que você tiver uma venda. Então você tem que saber o custo de aquisição para saber se está valendo a pena. Porque se seu produto custa 40 e o seu custo para a produção dele é 20 e você paga 20 de custo de aquisição, você está no prejuízo, porque você paga 20 do custo do produto e paga 20 de custo de aquisição do cliente. Exatamente, eu achei que você falou que a gravação parou,
Mas o lucro é zero, então você acaba ficando no prejuízo. Se você for contar ainda coisas que você precisa pagar, como juros, impostos, amortização, custos variáveis da empresa, você vai acabar tendo que pagar para trabalhar. Então é por isso que é muito importante saber o CAC, principalmente quando você está mexendo com tráfego pago, quando você faz campanhas de marketing fora do tráfego, até em TV, você faz campanha na TV, você faz campanha de outdoor, você faz campanha de rádio. Você tem que saber o custo de aquisição do seu cliente para você não ficar no prejuízo e acabar investindo mais do que você pode. E a última palavra do dia, business plan. Business plan também é uma que você, se você traduzir, já fica no sentido literal da palavra. Business plan, traduzindo no literal, plano de negócio. A gente chama mais, aqui no Brasil, de planejamento estratégico, que é o quê? O que é feito no começo da empresa, geralmente, indicando os próximos passos dessa empresa. Plano estratégico dele para os próximos 2 anos, o plano estratégico para os próximos 5 anos, para o próximo ano. Então, é um planejamento que tem empresas que fazem anualmente, tem empresas que fazem de 2 em 2 anos, mas é para você saber exatamente onde sua empresa quer chegar nos próximos tempos, em breve, onde é que sua empresa quer estar. Então, quando a pessoa pergunta ali no Shark Tank qual é o seu business plan, ela quer saber quais são os planos da empresa para o futuro, ou seja, o que ela planeja fazer com esse dinheiro no investimento, o que ela planeja fazer de produtos próximos, ela planeja criar mais produtos, ela planeja expandir o setor de vendas, ela planeja expandir os pontos de vendas e etc. Então, business plan não tem muito segredo também, certo? Espero que você tenha entendido todas as palavras desse vídeo, tá bom? Se você não deixou o seu like ainda, porque deu muito trabalho trazer esses termos aqui para uma explicação que todo mundo consiga entender, então favoreça esse canalzinho deixando o like e se inscrevendo caso você goste desse tipo de vídeo. E mais, estamos com um canal também surgindo aí da agência Arte 8, que é onde eu estou nesse escritório maravilhoso aqui agora. A Arte 8 está abrindo um canal só sobre vendas da Arte 8, em grande parte sobre vendas, mas também sobre nossos serviços que nós fazemos, clientes que nós temos e etc. Estamos surgindo com esse canal também. Eu vou deixar o primeiro vídeo que a gente gravou aqui na descrição, que é um vídeo de vendas, que é um vídeo fazendo desafios de vendas. Eu acho que isso aqui nunca foi feito no YouTube Brasil, então tá lá. E é isso. Estou de volta, espere mais vídeos nesse canal, ative essas notificações dessa parada. Estamos again. Se você quiser ir comentar aqui, eu posso fazer uma segunda parte desse vídeo, tá? Uma segunda partezinha com mais palavras, eu só botei 7 palavras aqui para não ficar muito longo, mas eu posso fazer com mais, de boa, tem muito mais palavras para destrinchar aí. E vai surgir a 7ª temporada já já, e tamo junto, é nóis, valeu, um beijo!